Olá, pessoal, boa noite a todos. Como é que estão? Tudo bem com vocês? Como é que passaram aí a semana? Vou entrar também aqui no Facebook para que eu possa acompanhar todos também, só um minutinho. Peraí. Só para eu dar boa noite oficial para quem já está com a gente, né? Para quem já acessou e está com a gente. Deixa a aula aqui. Opa, estamos aqui. Deixa eu tirar o áudio. Tirei. Ô Zé, tudo bem? Boa noite, Maurício. Peraí, deixa eu ver quem é que está com a gente. Por enquanto, ninguém. Estamos aguardando o pessoal conectar aqui, então. Fica aguardando todos, né? Faz tem 5 pessoas? Eu não estou conseguindo enxergar aqui ainda no meu. Deixa eu ver. Ah, tá. Agora eu vi. Luciana, boa noite. Mas o meu está um pouco lento aqui. Verônica, boa noite, Verônica. Joel, Meire, Luciana, a outra Luciana, boa noite, Mariluce. Oi, turma, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como é que tá aí? Todo mundo de máscara agora para poder caminhar na rua. Como é que tá a adaptação? Celso Paulo, Regina. Oi, Jomar. Boa noite. A gente vai esperar 5 minutinhos, viu, gente? Só para que todo mundo possa acessar aí. E aos poucos a gente vai fazendo os ajustes necessários, né? A gente já está ficando bom com esse negócio, né? Estamos começando aprendendo os detalhes aqui, o Zé principalmente, né? Mas estamos aí. Hoje a gente tem a aula 104, acho que o Zé até colocou aqui em cima, né? E a gente tem a sorte de ter o Maurício aí, o Maurício Tomé, que vai dar continuidade, regras para a educação, conduta e aperfeiçoamento dos seres, parte 2, né? Ele deu a primeira parte dessa aula. Aí nós tivemos semana passada a Cibele, né, que foi uma aula de vida plena, e hoje o Maurício retoma aqui com a gente, né? Oi, Eliette, boa noite, Maurício, Eliana, oi, Beth, Maria Lúcia, presente, né? Maravilha, gente. Mais um minutinho a gente já inicia, tá bom? De antemão, a gente já vai agradecendo a todos, né? A gente tem recebido várias doações de alimentos, de roupas lá no Genk. O Renato, que tem puxado essa campanha de alimentos, aí, tem sido muito positivo tudo isso, né? Diariamente, praticamente, ele posta aí famílias que ele tem ajudado, que ele tem levado a cestas, que ele tem auxiliado todas as pessoas, né? Então, isso só é possível graças a vocês que estão fazendo as doações aí, né? E principalmente o nosso horário de recebimento dos alimentos lá no Genk, é todo sábado, né? Entre 15h30 e 17h30, é o horário que o pessoal normalmente está ali e o horário que a gente está recebendo esses alimentos, as doações também, para famílias que estão em necessidade, que por alguma razão essa informação acabou chegando para o Genk, né? E o Renato e a Marlene, muito prestativos que são, estão realmente fazendo a organização dessas cestas, né? E tem outras pessoas também colaborando nas roupas, e aí a coisa continua fluindo, né? Graças a Deus. Bom, ao pessoal do Sopão também, pessoal do Sopão, muita gratidão a todos, né? As doações continuam chegando e o trabalho não para, o trabalho continua forte para o Sopão também. Bom, a Cris acabou de entrar, a Olivia, boa noite para vocês, tá bom? Tá bom, então a gente já está aqui com a maioria do grupo, né? Então vamos novamente levando os nossos pensamentos até Jesus, para que a gente possa fazer nossa abertura, né? E pedir
toda a proteção e todo o auxílio da equipe espiritual que nos acompanha, a equipe espiritual ali do irmão Rodolfo, a equipe espiritual do Genk, toda a equipe espiritual que desde o início dessa escola de aprendizes do Evangelho, que hoje nós fazemos ela de certa forma à distância, online, mas sempre esteve vinculada a cada um de nós, nos aconselhando, nos auxiliando, nos inspirando bons sentimentos e boas realizações. Que nós possamos, nesse momento, elevando os nossos pensamentos a Jesus, mentalizar que estamos nesse instante, sentados ali, no salão principal do irmão Rodolfo, aquela música tocando, nos envolvendo, e nós vamos, nesse instante, nos deixando envolver pelas vibrações de amor, pelas vibrações de paz, que aquela casa nos envolve, nos faz sentir, e toda a nossa gratidão, pois todos os ensinamentos que foram ministrados desde o início de todo esse processo novo que estamos vivenciando, se faz presente em nós, cada um desses ensinamentos, para que nós possamos manter a esperança viva dentro de cada um de nós, assim como dentro daqueles que estão próximos de nós, em acreditar que Jesus está no leme, que Jesus está à frente, que Jesus está conduzindo o nosso planeta para algo melhor, que todos nós temos expectativa que virá após essa crise, após esse momento tão delicado que estamos passando. Nesse instante, pedimos a presença de toda a equipe de limpeza, de toda a equipe de vibração, de toda a equipe de sustentação do irmão Rodolfo, para que eles estejam também dentro dos nossos lares, nos apoiando, nos auxiliando, para que nós tenhamos condições de assimilar todos os conhecimentos e todos os ensinamentos que serão ministrados pelo nosso irmão Maurício nessa noite de hoje. E assim nós agradecemos também ao patrono da casa, ao mentor da Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, o próprio irmão Rodolfo, que ele também esteja conosco, nos inspirando e nos dando força para poder seguir firmes e confiantes. E vamos, nesse instante, chegando até a presença do nosso querido Mestre Jesus, nosso Mestre de amor, nosso Mestre de luz, que nos auxilia, nos abençoa, que nos envolve, para que tenhamos condições de, nesse momento tão delicado, poder mergulhar cada vez mais no seu Evangelho de amor, nos seus ensinamentos, que ao longo de 2000 anos ou mais, estão aqui dentro dos nossos corações, dentro da nossa consciência, e que nós possamos, principalmente agora, nesse momento de testemunho, fazer uso desses ensinamentos para que cada vez mais nós possamos estar juntos do Cristo, estarmos sintonizados no amor de Jesus. E assim nós podemos seguir em direção ao Pai, ao nosso Criador, ao nosso Deus, agradecendo a Ele por todas as oportunidades que nós temos de crescimento e evolução em nossas vidas. Que o Pai Celestial nos abençoe e nos permita seguir sempre juntos em direção à luz, evoluindo dia após dia, com as oportunidades que nós temos a cada um de nós que nos foi dado. E assim, com a oração que o Mestre nos ensinou, nós iniciamos as atividades dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Pois esse é o vosso reino, o poder e a glória, toda a eternidade. E assim seja, graças a Deus. Zé, se você quiser colocar o hino dos aprendizes, esteja à vontade. Pai celeste, Criador,
Ok, Zé? Pode seguir então, tá? Pode colocar o primeiro tema. Quem vai ler? Passou o áudio do primeiro? Tá. Depois, na sequência, Mauro. Maria Lúcia? Perfeito. Pode seguir os três na sequência, então. Vai lá. Tema 33. Falar pouco e certo é dizer muito em poucas palavras. O tema faz uma afirmativa muito sábia, pois o mais importante é que eu aprenda a cada dia a ouvir mais, procurando sempre refletir antes de qualquer atitude. As vivências diárias e todo o conhecimento que nosso Mestre Jesus nos trouxe e que é desenvolvida pela doutrina espírita podem me guiar, mas a escolha cabe a mim. Deus é infinitamente sábio e justo, e se me deu uma boca e 2 ouvidos, já é um sinal claro de que só devo falar o que já refleti. Sei que ainda tenho alguma dificuldade nesse tema, principalmente porque tenho casos na família de pessoas próximas que falam muito e não escutam nem ao menos a resposta do que me perguntam. Desde que me conheço nessa vida, convivo com isso, e naturalmente sempre procurei fazer o oposto, e observar o ambiente e as pessoas à minha volta. Pode ser que em alguns casos fale menos até do que poderia, e sinto que é algo que devo buscar o equilíbrio. Boa noite, pessoal. Tema 35. A vida é a mudança. O dia de amanhã será diferente e marcará a vitória, se a diferença for para melhor. Para falar de mudança, tenho de analisar meu passado. E com certeza, o dia de amanhã será diferente. Para o bem ou para o mal. Depende das minhas escolhas. Em relação ao meu passado, percebo que tive várias mudanças. Mas alguns hábitos parece que tive pouca melhora. As imperfeições a gente sabe que tem qual é. Pensa nela e não consegue consertar. Creio que é acomodação ou minha falta de vontade. Mas também vejo que melhorei muito na parte moral e espiritual. Muito pelos estudos espíritas, leitura e também pela vivência. Creio que tenho recaídas e quem não tem. Porém, com os ensinamentos e estudo das escolas de aprendizes, sei que posso agir diferente e para melhor, me tornando uma pessoa amorosa para comigo mesmo e para com o próximo. Nesta caminhada posso compreender que é claro que marcarei uma vitória se for para melhor, pois não tem sentido ser diferente. Tema 34. A prece das fraternidades, o que significa para mim? A prece das fraternidades é realmente uma união de força contra o mal. Quando fazemos a prece, unimos nossa força mental, formamos uma barreira de força e luz. Entendo que temos muito que doar em energia para a espiritualidade. Por isso que nos é cobrado tanto nossa reforma íntima, para que possamos aprender a dominar nossos pensamentos e nossas atitudes, e assim podermos entrar em sintonia com nossos irmãos de luz. Portanto, para mim, a prece das fraternidades é para unirmos nossa força contra o mal. Tanto nossa reforma íntima, para que possamos aprender a dominar nossos pensamentos e nossas atitudes, e assim podermos entrar em sintonia com nossos irmãos de luz. Portanto, para mim, a prece das fraternidades é para unirmos nossa força contra o mal. É boa, Zé? Ok, então, perfeito. Eu acho que tem algum som aí no áudio. Maurício, se você quiser só desligar o microfone um pouquinho. A gente está captando um pouco o som aí seu. Aí, legal, beleza.
Perfeito. Pessoal, não liga não, tá? A gente vai fazendo os ajustes aqui ao vivo, né? Como dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? E a gente vai fazendo os ajustes necessários e tem alguns delay, né? Que eu mesmo não estou habituado com isso, tá? Então, dá a impressão que às vezes a gente fica em silêncio, mas é que a gente está esperando acontecer alguma coisa para poder dar sequência aqui. E esse delay que existe entre aquilo que a gente está falando aqui e aquilo que sai no Facebook, tá bom? Mas é importante, né, pessoal, que tá muito legal, né? Muito bacana, realmente, todo esse processo. A gente não pode estar junto, mas realmente esse recurso de poder fazer aula online, né? No conforto da nossa casa, então tem sido muito bacana também, tem aí os seus benefícios e suas vantagens, ok? Claro que a gente preferia estar lá, né? Mas também a gente leva dessa forma. Lembrando a vocês que ontem, não sei se todos acompanharam, mas tivemos uma palestra assim, muito bacana, né? Passada ali no Facebook do Genk, ok? Um trabalho realmente que o Ricardo e a Regina estão puxando de segunda-feira, e realmente foi, tipo assim, um início muito legal, muito bacana mesmo, acho que com bastante participação de muita gente, e um assunto, assim, bem interessante também, né? Mortes prematuras. Então, acho que foi muito legal tudo isso, e realmente, muitos de vocês acho que perceberam também que houve uma divulgação até de todas as atividades que tem, atividades online, né? O Ricardo deve ter passado isso para todos os grupos também. Então, praticamente, se você quiser fazer alguma coisa no âmbito espírita, né, tem sempre uma oportunidade para você estar fazendo no decorrer da semana. Então, de segunda-feira tem palestra, de terça-feira tem a nossa escola, de quarta-feira tem evangelho, de quinta-feira tem um trabalho espiritual muito bacana também à distância, e de sexta-feira tem estudos, tá? Então, acho que tudo isso realmente tem contribuído bastante para que todos nós possamos ficar conectados e cada vez mais envolvidos numa sintonia bacana, né? De que a esperança de que dias melhores virão e as coisas realmente estarão melhores para todos nós. Tá bom? Então, que nesse instante, a gente aproveita então para já ir agradecendo mais uma vez a presença do nosso querido amigo Maurício aqui, que a gente sempre fica feliz, né? A gente tem a oportunidade de ter ele aqui explanando para a gente, e ele vai dar continuidade àquela aula que ele deu na última, acho que há 2 semanas atrás, né? Falar a respeito das regras de conduta. Então, a gente já dá o boa noite para ele. Boa noite, meu querido Maurício. Então, você pode seguir aí, meu querido. Manda brasa aí. À medida que as perguntas forem surgindo, a gente vai passando para você aí, tá bom? Tá bom? Tá ótimo. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela acolhida. A Mary deixou a mensagem para a gente de boa noite. Meu boa noite para você e para todos. E todas, né? Muito bom estar mais uma vez. Estou aqui com o rabinho de olho no celular para ver o que vocês postam, né? Então, a gente está... O som que estava vazando era da música e de vocês falando, né? Os temas aqui. Para a gente estar junto, né? Aproveitar tudo que a gente pode para estar junto, né? Também nos temas, né? Essa série de aulas realmente ela é muito bacana. Eu vou relembrar só um pouquinho da última vez que estivemos juntos. E, né, o tema é regras, educação e conduta e aperfeiçoamento dos seres, né? São regras. Primeira parte foca muito no que é educação e na autoeducação. Educação, como está aqui, tem o objetivo de plasmar o caráter da criatura. Então, educação é muito mais do que a educação formal, né? Educação formal te dá um título. Você pode ter um título na parede. Isso não significa que você é uma pessoa educada. Tá cheio de gente que tem PhD e que é arrogante, que é aquela pessoa que tem um trato ruim com as pessoas, é rude, acha que é soberba intelectual, se acha mais do que os outros. Então, a educação é muito mais do que você ter um conhecimento. A educação é uma questão de caráter.
caráter. Então, a gente tem que relembrar isso para dar sentido na continuidade. Por quê? Porque na sequência do que a gente viu na última aula vem a autoeducação, ou seja, nós estamos numa escola de aprendizes do Evangelho. Nós fomos formando ao longo do tempo não só o conteúdo, mas vivências. Nós fomos experimentando tudo isso ao longo de já centenas de semanas, né? Nós estamos reunidos aí há mais de 100 semanas, interagindo com o dia a dia, fora do centro espírita, fora da escola de aprendizes, porque o mundo prático é um lugar onde a gente pode mostrar o quanto a gente conseguiu melhorar com tudo que a gente aprende na escola. E a autoeducação ela tem esse fator aí de você aproveitar de todas essas experiências da vida em comum e colocar em prática os conceitos que você veio trabalhando aqui na escola de aprendizes. O pessoal que formulou o livro junto com o Edgar Armon colocou aqui 9 fatores para a gente poder trabalhar a autoeducação. Eu citei um pouquinho de cada uma delas aquele dia, e hoje a gente vai falar somente delas. Para aí na última aula, quem for dar, vai falar da autoanálise, né? Depois de você entendendo que isso é uma questão de educação, muito mais do que educação, da sua autoeducação, que é a sua responsabilidade. Não é do Dirceu, não é do irmão Rodolfo, é sua responsabilidade, é autoeducação. Nem do expositor, de quem quer que seja. Agora, a gente precisa entender o significado das palavras, o significado dos sentimentos, o significado dessas 9 ferramentas que a gente vai repassar. Para ir no final, na próxima aula, fazer uma autoanálise. Como que eu estou em cada uma, né? Então, a gente vai começar pela ferramenta principal. Ela que dá a base, por isso que ela vem em primeiro lugar, que é o amor. Então, o amor é o mais importante, é o número 1. E o amor é um serviço para Jesus, né? Aqui a gente é chamado a servir. Jesus amou e ele falou: ama aos outros como eu vos amei. O amor é o maior exemplo da vivência do Cristo. Até a gente tem aqui uma história do fardo, né? O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Por quê? Porque quem ama consegue passar por todas essas situações da vida extrema e ainda assim estar leve. Por quê? Porque ama. Se a gente não ama, todos os percalços, as durezas, elas vão pesar. Tudo pesa, tudo é difícil, a gente não suporta as pessoas, a gente não suporta, às vezes, a nós mesmos. Aí falta o próprio amor, o amor próprio, onde a gente olha no espelho e não se reconhece como alguém que você gosta. Que é, assim, triste, muita gente é assim. Muita gente não consegue olhar no espelho e gostar do que olha. É preciso amar, é preciso usar de alguns recursos, né, que o amor vai ajudar. O Antônio chegou, o Antônio lá do irmão Rodolfo está aí com a gente. Boa noite, Antônio. Perdão abaixo do amor é uma das coisas mais fortes que tem. Perdoar as ofensas. Sem amor você não perdoa. Tolerar as pessoas diferentes a você, pessoas que votam
naquele político que você não gosta, a pessoa que torce por time que é o arqui-inimigo do seu time, enfim. A gente anda vivendo um tempo de opiniões tão extremadas. A gente pode ter diferença e mesmo assim continuar convivendo. É necessário trabalhar a tolerância. Tolerar, aceitar a leve contragosto, muitas vezes. O tolerar não significa que você queira viver o que o outro vive, mas entender que é a escolha daquela pessoa. Se nós não somos capazes de aceitar a escolha dos outros, a gente ainda não entendeu o livre-arbítrio. Livre-arbítrio está atrelado à tolerância. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele deixa, nós podemos escolher o que a gente quiser, Deus não interfere. A espiritualidade não interfere. Não existe maior exemplo de tolerância do que esse. Nós toleramos, nós temos essa habilidade, a gente usa o amor como fundo para dar tolerância às pessoas em volta de nós, ou a gente quer moldar as pessoas do jeito que a gente quer que elas sejam? Só quero ter comigo pessoas que pensam como eu, que agem como eu ajo. É necessário o amor. E isso é uma educação. Ser mais tolerante, usar o amor como essa base, olhar para o outro como um irmão, ajuda a gente a chegar na tolerância. Olhar para o outro e reviver o que Jesus falou. Para a gente amar os outros como ele nos amou. Ele amou a todos, pecadores, quem cumpria a lei. Jesus tem amor a todos nós. E se a gente um dia quiser realmente poder falar de Jesus para alguém, se a gente não ama, como é que a gente faz? Claro que nós estamos ainda a alguma distância significativa do amor que Jesus sentiu por nós. A gente tem que estar atento, perceber o quanto que nós estamos trabalhando esse amor em nós. Desprendimento é uma coisa interessante, porque como que eu posso ser desprendido? Normalmente as pessoas, quando pensam em desprendimento, pensam no dinheiro ou em posses materiais. Como se fosse o único vínculo de apego que a gente tivesse na nossa vida. E claro, muita gente é apegado nesse nível. É apegado ao cargo, às vezes um cargo de liderança, ou uma posição política, ou na comunidade, que o deixa numa situação em que ele é sempre reverenciado, e isso vai mexer no orgulho, e as pessoas às vezes não querem dar espaço para as outras pessoas. Tem todas essas questões de desprendimento, né? Elas vão muito além das coisas materiais. Elas entram mesmo, às vezes, no sentimento de posse das pessoas que a gente gosta. Eu sou pai de um casal, né? Uma filha de 19 anos e um menino de 14. Quantas vezes eu me pego, às vezes, querendo proteger meus filhos como se eles fossem um objeto. E eu não estou respeitando, às vezes, nem a vontade deles. Não sei, é meu filho, é minha filha. Claro que a gente quer proteger, mas eles não são uma posse. Às vezes é o casal, o marido, a esposa. Um é dono do outro, dono mesmo. Você só pode vestir a roupa que eu quero, você só pode comer o que eu acho que é certo. Pode ser um apego, e não é um apego material, mas é um apego daquele que tem todas as verdades. E o outro não pode viver do jeito que a pessoa é. Tamanho apego que a gente pode ter em relação a certas regras, normas de conduta,
e que você quer impor. Toda vez que a gente quer impor, é como se o outro fosse uma posse. A gente precisa perceber essa tênue diferença e também praticar o desprendimento até a gente chegar num ponto em que as nossas vontades sejam as vontades de Deus só, as vontades do Cristo. O quanto do que eu vivo é vontade de Deus. O quanto do que eu quero é vontade de Deus. Eu pertenço a mim ou eu pertenço à criação? Qual é o meu papel nessa história? E quando a gente está desapegado até da nossa vida, a gente começa a viver para o outro, para os outros. Muitos casais têm muito sucesso, por quê? Porque nós vivemos para a família, nós vivemos para o outro, e não é por passividade, é por devoção, é diferente. Devoção, a gente se entrega para o outro sem medo, a gente está ali para tudo, do lado. Isso é um desprendimento. Às vezes a gente deixa de optar por algo que você quer pelo outro, e quando o outro conquista algo e você abriu mão para o outro poder conquistar aquilo, você fica muito feliz. O quanto que a gente é capaz de abrir mão pelo outro e ser feliz por isso. Isso é desprendimento no alto nível. No alto nível. Para ser desprendido, a gente volta, né, na esteira aqui. Humildade. A humildade, ela... Vamos trabalhar primeiro pela antítese, né, o antônomo. O orgulho. Quem é orgulhoso não abre mão. O orgulhoso quer impor. O orgulhoso é possessivo. Ele não tem desprendimento. E a gente, ao longo da caminhada da escola de aprendizes, muitas vezes a gente se pega no orgulho. E nós que já fizemos, eu no meu caso, que estou como palestrante, a gente continua em mão de jornada. Eu fiz o curso, participei já de outras turmas, mas com falhas, muitas vezes maiores do que muitos, talvez a maioria dos participantes das escolas que eu estou palestrando. Quantas vezes a gente se pega no orgulho, ferido, eu fui ofendido. Qual é o apego que eu ainda estou tendo dentro de mim que faz com que eu deixe a outra pessoa me ofender? Chico Xavier era assim, né? Ele falava, ninguém me ofende, eu não fico ofendido. Ninguém Ninguém... Imagina, gente, que capacidade é essa de você não ser ofendido por ninguém. Para as pessoas assim mais brutas, quem fala isso é como se fosse uma pessoa fraca. E não é verdade. É ao contrário, essa é a pessoa mais forte que tem. Vamos olhar aqui as... Temos que tolerar mesmo achando que a pessoa é arrogante? Boa pergunta, boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Vou te responder usando já aqui o texto da própria apostila, quando se fala de humildade, né? Nós temos testes. Os testes são feitos precisamente para aquelas falhas mais evidentes em nós. Vou falar de novo, tá? Meire, a gente precisa prestar atenção. Maria Cleide aqui no caso. Maria Cleide, se eu estou sendo testado na minha tolerância, é um teste que essa tolerância tem a ver mais com a gente do que com o outro. E nós temos como, eu acho que até falei na aula anterior, as coisas vêm na nossa vida que é para a gente ter oportunidade de superar.
Os problemas são colocados para nós para a gente poder crescer. Então, se a gente tem uma pessoa que nos deixa no limite da tolerância, é justamente aí que está um desafio, e desafio é oportunidade. Todo desafio é uma oportunidade de você crescer. E a tolerância não é fácil. Ninguém aqui está falando que é simples. A gente é chamado no nosso limite emocional muitas vezes. Se você perceber que não é o seu dia, você pode optar em se retirar da situação. Eu acho legítimo, não fugir. Mas se você está sentindo que não é o momento, é válido você recuar. Não largar ou abandonar. Então, a gente pode refletir e falar, tipo, o que faltou para mim que eu ainda não consegui ser tolerante no nível que eu preciso com essa pessoa. E isso serve para humildade. Essa questão, por exemplo, da tolerância, a gente pode tratar no âmbito da humildade. Será que eu estou sendo humilde com essa pessoa? Será que eu tô avaliando que ela pode, dentro daquele comportamento que a gente não tolera, de repente alguma coisa ali está me chamando a atenção para que eu tenha mais humildade? E quem é agredido, dos antídotos para as pessoas que são agredidas, que são incompreendidas, é justamente ser humilde. Porque a gente pode reconhecer no outro erro, e a arrogância é fácil, é você falar que ela é tudo aquele monte de coisa. Pronto. Às vezes a humildade faz a gente calar. E não dá uma lição, às vezes, de moral que não vai chegar em lugar nenhum. E talvez a gente tenha ainda que adicionar a tolerância, a paciência e a paz. A gente falou um pouco de paz, né, na última conversa nossa. E a gente tem que amortecer, né? As situações vêm para a gente precisar amortecer. A reação, até tem aqui no texto, a nossa reação com palavras agressivas nos enfraquecem as forças construtoras do bem. Então, se alguém me chama atenção e me deixa com aquele sentimento pesado, mexe com essa minha falta de humildade, e eu solto os cachorros, eu não estou conseguindo fortalecer, né, a construção do bem. Então, a gente tem aqui uma situação, e eu acho que vale a pena, a Regina falou que é como espelho, é isso aí. Vamos falar sobre humildade no estado da arte. Jesus foi condenado pelo Sinédrio. O Sinédrio não podia matar Jesus, eles não tinham essa prerrogativa. Eles precisavam de Pôncio Pilatos. Fizeram toda aquela encenação, mandaram Jesus para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não via que ele não tinha crime algum, mandava de volta. E aí foi feito toda uma situação para que Jesus fosse morto, condenado, e ele passou por toda essa ofensa sem ser arrogante. Com todo o poder, toda a condição dele, ele ficou calado. E as poucas vezes que ele falou, são palavras que estão até hoje retumbando na humanidade. Tu dizes. O tu dizes dele, né? É incrível. Tu dizes. Só quem tem autoridade, né? Para se expor assim. Então Jesus foi preso, crucificado e morto entre dois ladrões. Ele era inocente. Acho que não tem nada mais forte em termos de humildade, de aceitar, inclusive, os desígnios do Pai, do que isso. A gente passa por problemas e a gente fica falando, puxa vida, por que isso aconteceu comigo? Por que isso está
Por que a pandemia está acontecendo? Por que essa crise mundial? E se a gente for ver o Cristo na cruz, será que a gente pode ficar falando muito? Quietinho, sofreu quieto, sabendo ser inocente, vendo o povo que ele amou e ama, o condenando. Mesmo assim, continuou firme no propósito. Não abaixou o nível. Manteve procedimento. E ainda na cruz já perdoou o bom bandido. Ainda hoje vou te ver no paraíso. Impressionante. Então, a gente tem que refletir mesmo no Cristo, em tantos exemplos dessa humildade. Ele teria toda a autoridade, entendem só, gente? Aqui a humildade é porque ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade, moral. E com todo o poderio que ele tinha. Então, ele nos ensinou com a humildade até o fim. Para o próximo, nós vamos aí para a paciência. Haja paciência. A paciência, gente, ela é uma... Vou comparar a paciência a duas formas da gente viver do tempo das cavernas. Nós tínhamos duas formas, a forma da colheita e a forma da caça. Deixa eu ver aqui, ó. Nunca revi da arrogância. Nunca revi da arrogância. Não, olha, a pergunta boa aqui da Maria Cleide, ela nunca revida a arrogância. E ela fala, estou sendo conivente e fraca? Não, minha irmã, está sendo forte demais. É justamente o que Jesus fez. Ele não revidou, ele não explicou, não pôs a verdade na nossa cara. Ele deixou a história toda tão forte que a gente está até hoje refletindo, justamente porque ele não revidou. Essa é a maior coragem, talvez, da Bíblia. O maior ato de coragem foi essa. De se entregar àquela postura. E a gente ainda está, a gente tem muita coisa para conquistar. E sabe, Cleide, eu já tive algumas coisas na minha vida e por causa do meu nervoso, eu coloquei anos da minha vida a perder. Por ter revidado, por ter falado a verdade na hora. Eu estava com razão e perdi tudo. Perdi relacionamentos, perdi dinheiro. Já perdi muito por responder e querer aquela coisa de não levar desaforo para casa. Toda vez que a gente tem esse tipo de conduta, pode ter certeza que a humildade não está ali. E não é passividade, entenda só. Passividade é a pessoa que não responde e também não tem humildade. O passivo não é humilde, ele só não fala. Ele talvez seja arrogante, mas ele não expõe. Ele se esconde. Judas foi assim. Judas era cínico. A gente dá o nome disso para cinismo. Eu penso, mas eu não mostro o que eu penso para ninguém. Isso é ser cínico. E cinismo é difícil de lidar, hein, gente? Quem aqui sabe que tem gente cínica por perto? Você chega pro cínico, ei, tá gostando? Tô amando. Mentira. Detesta. Odeia. Só que ela fala, adoro, você é meu amigo. É o teu maior inimigo. Esse é o cínico. Que não revida, mas trai. Mas te passa a perna. É desonesto. Você gostou, Dirceu? Ai. É fogo, né, Dirceu? A gente acha essas coisas aí como se todo mundo que não falasse fosse bonzinho, né, Dirceu? E não é assim.
O silêncio é difícil de interpretar. A Bíblia é assim também. A gente tem muitos silêncios entre as palavras que dizem muito. Muitos ensinamentos estão nos silêncios. E a gente só descobre mesmo essas pessoas com o tempo. É difícil, elas nos enganam muito. Por isso que a gente tem que olhar muito o procedimento, buscar os valores. É difícil. Às vezes é melhor a pessoa, viu? Eu vou falar uma coisa aí para vocês que estão falando daquelas pessoas que deixam a gente doido. Às vezes é melhor você lidar com pessoas que te falam as verdades duras, às vezes até mentira, mas te falam e mostra, do que as que não falam. Essas que não falam são desafiadoras demais. Enfim, gente, se somos nós, o nosso silêncio tem que ser o silêncio do humilde e não o silêncio do cínico. Então fica aí para vocês essa reflexão do silêncio do bem, do silêncio daquele que se recolhe e dá o tempo para a pessoa, para ela poder aprender. Imagina Jesus sabia tudo. Imagina Jesus na cruz olhando aquele povo, gritando. A aula 44 que eu faço, a aula 45, na beira da estrada, perto do Gólgota, tinha pedaços de gente pendurada em espetos, perto da cruz, porque eram as estradas dos peregrinos que chegavam e iam embora. E Roma colocava aquele espetáculo de horror para lembrar a todos de que Roma era o poder e quem não obedecesse ia para o espeto ali. Jesus vendo toda aquela situação, aquela gritaria, pedaço de corpo, e ele ali ensinando com esse silêncio. Então, gente, a gente tem que refletir. Voltando para a paz, né? Eu estava começando aqui com a paz. A paz, gente, é um antídoto para a angústia. Eu falo muito no ponto de vista profissional com as pessoas sobre controle de preocupações. E para a gente ter paz e ter paciência, é necessário a gente conseguir lidar bem com problemas e com preocupações. Problemas a gente resolve, preocupações nós administramos. As preocupações são mais difíceis do que os problemas, porque o problema está ali na tua frente e requer uma decisão. A preocupação, muitas vezes, não chega a se concretizar. E a gente, às vezes, sofre anos e anos e anos e anos e anos se preocupando com algo que não rola. E a gente fica o quê? Angustiado, impaciente. Muitos de nós estamos preocupados com o quê, gente? Muitos estão preocupados com a pobreza. E a pobreza própria. Não sabemos o dia de amanhã. Nós estamos no meio de uma pandemia. Há de ter paciência. Nós não sabemos. Cada vez que a gente tem lá o governador falando, vai voltar a trabalhar? Não vai? Fica em casa? Não fica em casa? E é difícil acertar. Eu estava ouvindo o Ronaldo Caiado hoje, que é o governador de outro estado, e falando, olha, a gente está tentando. Um toma uma decisão do jeito, outro toma de outro. Ninguém sabe, no fundo, a verdade, qual é o melhor caminho. Eu achei... Ele foi humilde. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, reconheceu na rádio. Olha, eu estou tentando aqui, não sei se está certo. E todo mundo tem que ter essa paciência. Todo mundo tem que ter uma paciência. A gente sabe que nós temos as opiniões pessoais, a gente quer muito ou uma coisa ou outra coisa, mas no fundo nós estamos juntos, né? Se por um lado ou por outro, não importa, a paciência vai ter que ser a mesma. A paciência é uma só, para a gente poder passar por isso vivo. No livro dos Espíritos fala que o dever do homem e da mulher é, dentro de todas as suas possibilidades, manter a sua vida. É obrigação do espírito encarnado
ter atitudes de proteção sempre irrestrita à sua encarnação. Então a gente tem que ter paciência. E às vezes, o silêncio da paciência também pode ser considerada um descaso, como está aqui no texto, uma negligência, e não é isso. Paciência é saber esperar o tempo certo das coisas. E antes de ler a pergunta, eu ia falar sobre essa questão do homem das cavernas, eu vou retomar. Tem dois tipos de homem das cavernas, aquele que caçava as feras para comer, e principalmente as fêmeas que colhiam frutas e raízes. A gente, conforme foi evoluindo na humanidade, o homem descobriu a agricultura. Desde quando o homem tem agricultura, não tem mais faltado a possibilidade de se alimentar. Antes, era só a caça, você tinha que todo dia garantir o sustento. E você não sabia se você ia ter comida no dia seguinte. Na agricultura, você planta e você colhe. É a tal da lei de causa e efeito. A paciência, ela tem muito a ver com a lei de causa e efeito. E ela tem muito a característica do agricultor, não do caçador. O caçador quer tudo na hora. Tem que ser no hoje. Eu preciso da comida. O agricultor não. O agricultor vai lá e planta a semente. No dia seguinte, uma aguinha. No outro dia, um esterco. Vai areando a terra. Daqui a pouco tem um alimento. Isso é a paciência. A paciência nas relações. Na educação de filhos, a gente tem que ir plantando sementinhas. No casal, a gente também tem que plantar sementes. Depois de 20 anos de casados, a gente vai saber se vai colher flores ou ventania. Tem que ter paciência. E a gente tem que entender que é uma plantação. A paciência é a agricultura no comportamento. A gente ser agricultor. Saber que tudo tem um tempo para ser. Tudo tem um início. E aquilo vai sendo alimentado, fortalecido. É como fazer pão. Quem sabe fazer pão e bolo, você bate a massa e você não coloca no forno. Você prepara a massa e vai deixar um tempo fermentar. A massa cresce e aí você coloca no forno. Quem é impaciente quer fazer tudo na hora. Vai lá, faz a massa, põe no forno e dá errado. Porque não foi paciente. Tudo tem o seu tempo. Então a gente precisa refletir. Uma coisa que chama muita atenção no texto, eu grifei, tá, gente? Grifei, tá no final da página 191, tá escrito assim: a paciência é, antes de tudo, a manifestação da nossa perseverança. Por que é colocada a palavra perseverança ligada à paciência? Porque se a gente não tiver paciência, nós desistimos. E o fracasso é uma desistência. Todo fracasso é uma desistência. Para não fracassarmos, para não desistirmos, perseverança. Por isso que está no texto aí, perseverança, como um adicional, um aditivo no combustível que é a paciência. Nós precisamos muito dessa perseverança. Perseverante é aquele que, diante das dores, continua mesmo assim. Eu não deixo de acreditar no bem da humanidade porque há o mal. Eu ajudava, eu levei comida lá para o pessoal da rua e alguém foi mal educado comigo. Eu vou desistir porque aquela pessoa foi mal educada. Eu vou desistir porque alguém respondeu atravessado, alguém que eu admirava. Todo mundo tem seus momentos de tristeza, dias infelizes.
Às vezes alguém que você admira erra. Vai desacreditar, vai abandonar, vai dar um X nas costas. A gente tem que, né, tem que ter resiliência. A gente tem que deformar e voltar ao estado normal. Todo fracasso é uma desistência. Esse caso dos suicidas é uma desistência. E uma fuga. E sem julgar, porque, olha, eu tenho um tio que se matou, o que me trouxe para o espiritismo foi esse tio. Não fui eu, sou meu sofrimento. Foi o sofrimento dele. Eu queria entender para onde que ele tinha ido, que era uma pessoa muito querida. Às vezes a pessoa não sabe que tem vida após a morte, acha que ali vai acabar o problema dela. Quem não acredita na vida sucessiva só vai descobrir depois. E vai se arrepender muito, gente. Para ela é uma solução, e não é. Não é. Então, às vezes esse ato extremo ela não está aguentando mais. E ela desistiu. Ela desistiu de usar essas ferramentas que a gente está colocando aqui. O amor, desprendimento, humildade, paciência. A gente não está no mundo feliz, gente. Ó, nós não vivemos no mundo feliz. Esse negócio de sexta-feira o Ru sextou não é ainda aqui. Todo dia tinha que ser sexta-feira. Todo dia tem que ser uhul. Não é. Não é. E como que esse planeta vai deixar de ser um mundo assim? É nós que construímos. A gente tem que usar essa paciência. O mundo está precisando muito, gente, de paz. Demais. Eu ando com preguiça de brigar ultimamente. Não sei se vocês já passaram por esse pensamento. Ter preguiça de discutir. Chega um ponto em que você não tem mais vontade, cara, de gastar essa energia. Não tem mais gosto. Você não quer mais provar para ninguém nada. Você só quer mostrar o caminho, se oferece, oferta. É muito diferente, a gente vai crescendo, vai ficando mais maduro e a gente passa a ter preguiça mesmo de brigar. Não é desistir dos outros, hein? É realmente ter a preguiça de brigar. Falar, eu não vou brigar, não vou brigar, não vai ter briga. Não vai ter briga. Para isso, a gente vai para a próxima ferramenta, relembrando aqui a vontade, porque tudo nasce no pensamento. Tudo, a criação do universo foi uma manifestação do pensamento de Deus. Tudo nasce no pensamento. E vai passar pelo sentimento passa pelo córtex, pela razão e se transforma na ação. Aqui fala uma coisa que eu vivo falando no meu trabalho: o querer, quando sintonizado, quando é sintonizado, quando ele vibra, sintonia é o que toca a guitarra, aquela notinha tá batendo ali. Gente, harmonia. Harmonia vem disso, a combinação perfeita. Harmonia. Quando a minha vontade casa com a vontade de Deus, sucesso. Então, tem certas vontades que eu tenho e parece que elas não dão certo. Eu tenho que fazer esse exame. Eu tenho que falar, poxa vida, mas será que a minha vontade é a vontade do Criador? É engraçado isso, porque a gente faz essa oração todos, né? Quem faz oração todo dia fala isso todo dia. Pai nosso que estais no céu, né? Não é isso? Santificado, né? Tudo à vontade. Seja feita a vossa vontade. Só que de vez em quando a gente parece que a gente esqueceu que falou essa parte. Parece que não tem mais.
E, na verdade, a gente está sempre falando para Deus que é para ser feita a vontade dele, e a gente está atrás das nossas vontades e elas não acontecem. Elas não acontecem. Então eu tenho que ver se está em harmonia a minha vontade com a vontade de Deus. A gente tem que ouvir um pouquinho mais dentro de nós sobre a nossa vontade, perceber se a nossa vontade ela tem um fluxo dentro de nós de bem-estar, porque a vontade tem uma energia, ela até se transforma no equivalente orgânico. Quando eu estou bem feliz, eu vou ter endorfina, vou ter todas as boas finas no corpo. Quando não está bom, eu vou ter cortisona, vou estar estressado, vou estar... Isso vai para o corpo, gente. Essa vontade, a vibração dela, quando está no bem, a gente vai estar com um sentimento. A gente tem uma glândula atrás do coração chamada timo. Fica bem atrás do coração. Toda vez que a gente está feliz, quando a gente está bem, essa glândula, ela expande. É por isso que a gente sente o peito. Parece que o coração vai pular para fora. Por quê? Porque a glândula timo que está atrás dele expandiu. Por isso que se fala que a emoção está no coração. Na verdade, está na timo. E quando a timo está expandida, a gente está em fluxo. A gente está no fluxo. E se a vontade e essa energia que está fluindo está dentro da vontade de Deus, pode ter certeza que a gente vai realizar coisas maravilhosas. O melhor da criação está dentro de nós, gente. Quando a gente chega na nota de Deus dentro de nós, pode esperar que venha alegria. A gente vai conseguir. Nós temos essas notas dentro de nós. Nós temos essas notas, essas ferramentas, né, de condutas. Cada uma é uma cordinha do violão que você vai afinando aí. Vai afinando ela. Vai chegando. Pega o seu diapasão aí, que é a aula seguinte, que é a autoanálise. Você vai terminar de afinar o seu instrumento. Depois da vontade vem a decisão. A gente já falou um pouco, agora retomando. A decisão é uma escolha, é o exercício do livre-arbítrio. Nós temos que prestar muitas atenções em tudo que a gente decide, por quê? Não decidir é uma decisão. Então, eu sou uma pessoa que adia muito decisões. Eu fujo das decisões. Será que eu sou muito apressado nas minhas decisões também? Muito precipitado? Por isso que tem uma frase, cara, não tem como falar melhor do que está no texto. Então eu vou falar o que está no texto. Saibamos, no entanto, com serenidade e profunda sabedoria, tomar as nossas decisões dentro da vontade divina. Então, se a gente junta essa harmonia da vontade e decide dentro desse mesmo fluxo de harmonia, e é com serenidade que a gente decide, não é com afobação ou com adiamentos. Boas decisões são serenas, são seguras. Segurança. Eu elaborei dentro de mim, eu percebi, eu senti isso dentro de mim. Eu fiz esse exame, é a vontade de Deus. Será como é que Jesus agiria? Eu estou chegando próximo quando eu estou fazendo essa pergunta. Se eu tenho alguém que é muito, sabe, como é que Madre Teresa faria nessa hora? Como é que Chico Xavier agiria nesse momento? Sabe, boas referências para a gente poder tomar decisões. Serenamente, tome suas decisões. Porque, gente, o livre-arbítrio é o que faz a diferença entre o ser humano e o animal.
essa razão, a consciência e tomar decisões. É por erro de decisão que a gente está vivendo vidas sucessivas, várias para pagar, entre aspas, os nossos erros. Gosto de usar a palavra reparar, eu prefiro muito mais do que pagar, porque na verdade a gente causa um desequilíbrio e a gente tem que reparar. Muito mais do que ser condenado, na verdade você vai lá reparar. Tá? Eu gosto mais dessa abordagem. Coragem. Gente, ser cristão desse jeito que está aqui, ser cristão é ser corajoso. Fazer tudo isso que a gente está falando aqui, meu Deus do céu. Fácil é gritar, ser mal educado, ser rude. Isso é fácil. É usar da força, da arrogância. É fácil. Ser egoísta é fácil. Ninguém precisa fazer escola, né, Dirceu? Ninguém tem que fazer escola para ser aquela pessoa vaidosa, ser aquela pessoa arrogante. Isso aí aprende fácil demais. Gente, ninguém assim é corajoso. A Madre Teresa era corajosa. Madre Teresa tinha uma coragem enorme. Passaram pelo hospital dela na Índia 18.000 almas. Passaram pela mão dela 18.000 pessoas dentro do hospital. Ela ia de quarto em quarto. Fazia parte do tratamento, a oração dela. Quarto em quarto. Todos os dias da vida dela. Mais fácil seria ela estar dentro de uma sala, numa mesa. Eu estou administrando o hospital. Eu criei isso, eu fico aqui numa mesa. Manda alguém lá fazer uma oração. É fácil. Porque cansa, a gente ser cristão cansa. Cansa ter que juntar, né, Zé? Juntar 3 pessoas para fazer a comida lá para dar para o povo. Cansa, cara. Se põe em risco. É arriscado, pode pegar Covid. Tem que ter coragem para ser cristão. Quem que topa ir no hospital de pessoas que têm problema mental, porque todos os dias de manhã as camas estão urinadas? Ah, mas tem fraldão, vaza. Todos os dias os cuidadores têm que ter essa humanidade e serem capazes de não se irritar porque vão fazer xixi. Porque vão fazer todo dia. E quem é cristão não vai bater, não vai agredir, não vai machucar, vai falar, você faz xixi todo dia na cama, com 70 anos. A gente vê os vídeos na TV de gente que agride velhinhos que estão senis. Acabou a cristandade ali. E não tem coragem naqueles atos, são só covardias. Gente, para ser cristão, só quem tem coragem. Não tem jeito. Vamos lá. Perseverança. Perseverança para tomar, né, decisões e manter. Porque depois que você escolhe, você tem que endossar, manter. Por isso que fala aqui, perseverar é prova de abnegação. Você tem que ser firme. Só quem garante tem essa abnegação. Tanto que o garantidor de contratos é o fiador. Da onde que vem o termo fiança? Aquele que garante. Fiança vem de fio de bigode. Lembra antigamente? Todo mundo tinha bigode? Quando você empenhava a palavra nos tempos antigos, se puxava o fio do bigode, falava, tá aqui. Por isso ficou fiador. Então, fiador vem de fio de bigode, daquele que garante a palavra, daquele que
tem caráter. Então, antigamente não se precisava assinar. O fio do bigode garantia só quem é abnegado. Manter a palavra. Você escolheu ser cristão, seja perseverante. Porque não é fácil. Precisa de perseverança. Para isso, disciplina, para a gente poder encerrar. E disciplina, gente, ela me traz essa palavra que eu já grifei aqui no texto, porque todo mundo confia em quem tem disciplina. Eu acho que todo mundo aqui é unanimidade, né? Todos admiram pessoas disciplinadas. Todos. Todos sabem o que esperar de alguém que é disciplinado. Para você fazer uma dieta, tem que ser disciplinado. Para você manter o que você conquistou, tem que ser disciplinado. Para você estudar, fazer uma escola como essa, tem que ter a disciplina. Tantos dias, horários, disciplina. Isso traz segurança. Então, a disciplina é segurança. Disciplina é realização, é segurança. Quem é disciplinado garante essa segurança, traz confiança junto aí com a perseverança. Então, cumprir com as obrigações, cumprir com as suas leituras, cumprir com suas atividades, e saber que isso é a vida toda. Até quando que eu tenho que ser? Chico Xavier, que era Chico Xavier, perguntou para Emmanuel, depois que fez lá 100 livros, né? Já terminou? Não era 100? Não, agora a espiritualidade falou que tem mais. Mais 100. É mesmo? Nossa, muita coisa. E o homem ia de 100 em 100 e perguntava, e agora? Terminou? Chico, hein? Chico escreveu até onde deu, gente. Ele tinha catarata. Tinha estrabismo. Ele usava aquele óculos escuro. O olho dele olhava para o outro lado. E o homem escrevia. Eu vi Chico um mês antes dele desencarnar, gente. Ele foi carregado dentro do centro espírita, em cadeira, no lombo dos seguranças. Ele mal conseguia levantar a cabeça. No começo eu achei que aquilo parecia até um espetáculo. Eu até me arrependi de pensar isso. Eu parei para pensar, porque no olhar de quem não conhece, vai falar que estão forçando o Chico Xavier a estar no centro. Depois que eu reparei, era ele que queria estar lá, não eram os guardas, e nem a família. A família queria o Chico Xavier na cama. Ele estava muito doente. Ele exigiu que levassem ele para o centro para trabalhar. Disciplina, gente. Muita disciplina. E assim, eu vou agradecendo a oportunidade, passando a palavra aí para vocês de novo. Se ainda der um tempo para alguma consideração. Eu gosto muito da turma, gosto muito do irmão Rodolfo, onde eu me sinto muito bem, e nesses dias de pandemia, poder continuar trabalhando na seara do mestre é sempre uma alegria para a gente. Nunca é uma obrigação, nunca é uma obrigação. Obrigado. Maurício, eu acho que tem algumas colocações aí nos comentários. Se você quiser aproveitar o comentário do pessoal e interagir com eles aí, por mais uns 10 minutinhos tá tranquilo, tá bom? Tá bom, então, pessoal, manda uma. Eu estou procurando aqui. Ó, tem um amigo meu me assistindo, André Betella. Eita, André. Tô segurando esse nervo aqui para falar, ó, dá uma olhada. Tô com neuralgia aqui nesse nervo aqui, ó. Falando com dor. O bicho tá pegando para mim. Fui fazer um canal e deu errado na anestesia. Sumiu, acabou a bateria aqui.
do celular. Vou ter que ir por você aí, Dirceu. Acabou a bateria aqui, cara. O pessoal tá te elogiando aqui, né? Tá elogiando você pra caramba aqui. Gosta muito da sua aula é muito boa, parabéns. Tem vários elogios aqui. Deixa eu ver, obrigado por mais essa aula. Luiz Antônio Sérgio comentou aqui, conhecimento e consciência, com base nos seus comentários. Esse aí é um parceiro, viu? Espera aí um pouquinho só. Deixa eu achar mais alguém aqui. Acho que alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho. Uma pessoa perguntou aqui, estou exatamente nesse momento, será um amadurecimento espiritual? Acho que quando você realmente falou de amadurecimento, né? Alguma coisa nesse sentido, que a gente vai aprendendo, que a gente vai se desenvolvendo. Esse momento da escola, o Dirceu, ele é a escola ele vai fazendo um funil, né? A gente vem estudando, passa por toda essa parte, né? Começa no Antigo Testamento, a criação, passa pelos patriarcas, aí vem Jesus, depois vem estudar o Sermão da Montanha, depois a gente passa pelas cartas de Paulo, depois vai para a parte científica do Espiritismo, aí, né, alguns foram fazer os cursos de médium, né, quem pôde, e aí depois vem essa parte filosófica, né, que é o final do segundo ano, a gente está vendo muita coisa filosófica. Agora, o que eu vou fazer com tudo isso? Aí vem esse sentimento, olha, eu não sou mais aquela pessoa que começou a escola. Eu estou diferente agora. E todo mundo, num grau maior ou menor, vai estar. Porque é impossível, é um processo que mexe muito com a gente. E ele funciona, Dirceu, porque tem essa persistência. São semanas e semanas e semanas. Como diz o André Luiz, nenhuma mudança é assim abrupta, tudo em milímetros. Toda evolução se mede em milímetros. A gente vai de pedacinho em pedacinho. Só que chega uma hora que a gente realmente fica mais. Todo mundo que faz escola de aprendizes, normalmente é assim. Você pergunta para a pessoa, ela fala: eu estou mais silencioso, eu falo menos, escuto mais, eu reflito antes de repetir alguma coisa, de soltar alguma coisa. Por quê? Porque essas coisas já estão funcionando dentro da gente. E aí vem essa palavra que foi usada, maturidade. Maturidade é isso. A gente já experimentou e já percebeu que tem coisa, como eu falei, tem horas que você fica com preguiça de continuar no mundo do jeito que as coisas são. Você já não tem mais gosto de certas diversões que não fazem mais sentido. Eu, por exemplo, eu frequento uma academia, só tenho amigos, são muito queridos, mas de vez em quando eles ficam pondo lá o UFC. Eu não aguento olhar aquilo, cara. Ah, você viu? Eu não sei os nomes. Eu não sei, cara. E não tô falando que eu sou melhor que eles. Não tô. Gente, é que aquilo já não. Não consigo, cara. Aquilo para mim é estupidez, só isso. Eu também não fico falando muito, não. Eu continuo fazendo o meu exercício. Aquilo para mim, cara. Eu estou rindo, Maurício, eu vou até compartilhar com você também. Porque é engraçado, eu me considerei a vida toda um viciado em futebol. Joguei muito futebol, assistia jogos, tinha 3, 4 jogos no dia, eu assistia. Rapaz, e nessa fase, né, que faz uns 2 meses que a gente está sem futebol, eu percebi que esse negócio não faz tanta falta assim para mim, não. De verdade. Eu achei outras coisas para fazer e imagino que a hora que a coisa retornar, eu não vou ficar tão atento a tudo isso como eu ficava no passado, né? É engraçado, realmente, só a gente vivenciar coisas novas que parece que você não é tão apegado assim a velhos hábitos, né? Aqui a minha casa,
As coisas aqui foram interessantes. O nosso convívio mais próximo, eu acho que era uma coisa que acontecia muito no século XIX, foi se perdendo no século XX, o XXI. Pessoas terem que chegar à noite, que nem aqui em casa ninguém aguenta mais assistir jornal. Minha mulher ainda assistia. Eu já não assistia. Eu só queria ver um programa, que é o que eu ia falar, esse me informa, eu vou lá e assisto aquele. O resto, eu não tenho saco. O que eu fiz, cara? Eu fiquei muitos anos sem tocar guitarra. Eu tenho 4 guitarras. Eu já tinha uns 3 anos que eu não tocava nada. Cara, eu tô pegando aqui os vídeos do YouTube e tô repassando. Tô voltando a fazer uma coisa que eu gosto, porque eu me recuso, não dá mais. E esses livros que estão aqui atrás aqui de mim, essa parte aqui, ó, esses são os livros espíritas meus. Aqui está minha esposa, advogada. Gente, isso aqui, toda hora a gente pega aqui, é engraçado, parece que a gente está lendo o Pão Nosso. Você pega um livro, você começa a mexer nele, faz sentido, é incrível. Então, eu estou aproveitando para repassar muita coisa e não estou perdendo tempo. Não estou perdendo tempo, estou aproveitando o tempo. Eu sinto que está bom isso aqui, entendeu? Claro que eu estou trabalhando pra caramba, a minha rotina no computador é muito extenuante. Eu começo muito cedo e termino muito tarde todos os dias e tive que me adequar. Mas quando eu não estou aqui nesse computador, gente, é atrás daquilo que vai me alimentar, eu não aguento mais. Então eu vou fazer um desafio para você, tá bom? Para te liberar, que você tá com dor no dente também. Então, eu lembro que uma vez o irmão Rodolfo... É nervo. Eu sei. Eu já tratei o canal. Eu arranquei um dente... Eu estou tomando antibiótico. Entendi. E ele se mexe aqui dentro, eu sinto estalar o negócio aqui. Então, às vezes, não está doendo. Aí tem horas que deu uma mexida aqui, pronto. Não, eu sei, eu arranquei o dente do siso semana passada e estava morrendo de medo, pedi vibração para todo mundo, porque eu morro de medo de arrancar dente. O pessoal me ajudou. Mas, ó, eu me lembro que numa palestra do irmão Rodolfo, você foi com um violão e cantou uma música para gente. E como você está treinando aí agora, a próxima aula que eu agendar com você, você escolhe uma música para finalizar com ela para nós. O que você acha? Pode ser? Pode ser. Pode sim. E assim, eu mandei a gente teve 4 músicas gravadas pelo Castelã, né? Eu lembro. E tem um monte delas que não foram gravadas que eu gosto muito. A gente pode pegar então. Inéditas. Então tá combinado, beleza? Eu vou agendar depois com você a próxima aula e aí você na próxima aula você encerra com uma música pra gente. Aí o dente já vai ter sarado também. Beleza, Maurício. Em nome da turma, muito obrigado, meu querido. Valeu pelos momentos aí de reflexão. Eu acho que realmente foi muito positivo e com certeza o pessoal, pelos elogios aqui, também todo mundo adorou, tá bom? Obrigado mesmo, tá? Fica com Deus aí. Obrigado. Ok, gente, deixa eu só abrir o bloco de notas aqui, só para a gente, recadinhos finais, né? E a gente já faz encerramento também, certo? Tem uma atividade que a gente está alinhando com a Ruth, né? Quem que não lembra da Ruth, né, gente? Dando os passes na turma, no decorrer das aulas, né? Principalmente aqueles que estavam com problema de enfermidade. Então, ela está pedindo realmente um apoio de todos para que esse trabalho possa acontecer, continuar acontecendo com força total. A partir das 22 horas, em torno de 22 até 22h30, a Ruth vai estar fazendo vibrações de cura para todos aqueles que solicitarem para ela, tá bom? Então, hoje não precisa mandar um WhatsApp para a Ruth, não. É só estar em sintonia com ela, que foi o que o Maurício falou bastante, né? Sintonia, e a gente realmente está em harmonia. Fique em harmonia com a Ruth, para que a partir das 10 horas até das 22 às 22h30, para que todos juntos nós possamos fazer aí uma corrente de vibrações, para que realmente os bons fluidos cheguem àqueles que mais estão em necessidade, né? E se você é um deles que está em necessidade, entre em sintonia,
com a nossa querida amiga Ruth, tá bom? Agradecimento mais uma vez ao Zé Ricardo e à Regina, né? Por todo o apoio que eles dão com toda essa parte de tecnológica aqui, para que o negócio funcione. Legal. Então, a gente convida a todos nesse instante para que nós possamos levar os pensamentos até o Mestre Jesus, agradecendo a toda a equipe de luz que nós podemos sentir nesse momento, que está nos apoiando, que está nos auxiliando, pedindo que aqueles que estão em necessidade, que sejam amparados, que toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes esteja cuidando e auxiliando tantos e tantos enfermos, tantas e tantas famílias, tantos e tantos sonhos, né? E nem sempre têm a mesma crença que nós temos e acreditam que o final da vida é o túmulo e não conseguem seguir com a esperança que cada um de nós sente no coração agora. Que nós possamos acolher cada um desses nossos irmãos que estão em necessidade, que estão nas filas dos hospitais desesperados, pois tem um enfermo ali internado com suspeita de Covid, ou mesmo entubado, ou mesmo numa UTI. Que nós possamos vibrar por todas as autoridades do nosso país, para que, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, que possa suprir a necessidade dos respiradores, equipamento tão essencial nesse momento. Que nós possamos pedir todo o auxílio da equipe espiritual, para que a população seja amparada, principalmente os mais vulneráveis, aqueles que têm menos recursos materiais, são os que mais sofrem. E que Jesus esteja amparando, junto com sua equipe, a cada um conforme o seu merecimento. Abençoe a todos nós. Abençoe a nós, assistidos, familiares, frequentadores das casas espíritas. Abençoe-nos a todos, nós, de todas as religiões, e abençoe o nosso planeta, para que nós possamos ser mais fortes após tudo isso terminar. Que assim seja, graças a Deus. E assim eu me despeço de todos agora e peço ao Zé que coloque a música Quanta Luz para a gente encerrar. Fiquem todos com Deus, uma boa semana a todos. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanta
assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.